Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Essa é a aula número 22 do curso de CAD Simo. Aula 22. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre, a gente vai desenvolver uma partida estrela-triângulo. Para que serve uma partida estrela-triângulo? Uma partida estrela-triângulo a gente utiliza quando a gente tem motores acima de 5 CV, segundo a norma a NBR 5410, acima de 5 CV, a gente já é obrigado a utilizar uma partida que a corrente não seja muito alta, que não demande uma corrente muito alta. Porque uma partida direta, a nominal do motor na partida ela vai até umas 8 vezes. Então, motores acima de 5 CV, a gente tem que utilizar partidas alternativas. Uma das mais conhecidas é a partida estrela-triângulo. Um ponto muito importante, uma partida estrela-triângulo, ela só pode ser utilizada com motores que não tenham conjugado alto, ou seja, eles partem a vazio. Exemplo, compressor, bombas hidráulicas, exaustores, alguns tipos de exaustores e alguns outros tipos de máquinas que partem a vazio. Após a partida, ela pode ter um conjugado um pouquinho maior, mas a partida ela tem que ser a vazio. Ela reduz a corrente de partida, só que ela perde um pouco do conjugado. Por isso que a gente tem essas características. O que a gente tem que se atentar na partida estrela-triângulo? A gente tem que entender como que é o fechamento das bobinas do motor. Aqui tem um exemplo de um motor trifásico com 6 pontas, onde a gente tem uma bobina que ela tem a marcação 1 e 4, a outra bobina 2 e 5, a outra 3 e 6, certo? Essa são cada bobina. Como que é o fechamento em estrela? Seria a gente fechar a ponta 1 com a ponta 2 e enviar uma fase, unir a ponta 2 com a ponta 4, com o número 4, enviar outra fase, e a outra bobina ficaria o 3 com o 5, aonde a gente enviaria outra fase, certo? Como que é o fechamento em estrela? Esse é o fechamento em triângulo. Como que é o fechamento em estrela? É dessa forma aqui. Então, a gente envia a fase no 1, 2 e no 3 e fecha o 4, 5 e 6. Ou o inverso, a gente fecha o 1, 2 e 3 e envia a fase 4, 5, 6. Mas, por padrão, a gente utiliza dessa forma aqui. Certo? Então, a gente tem que levar em consideração isso para a gente fazer a ligação corretamente. Ah, como que eu faço quando o motor não tem indicação? Estou no show de fábrica. Eu vou bolar um vídeo aí para vocês, só que eu tenho que disponibilizar bem certinho um laboratório para fazer os testes, para vocês entenderem como que funciona. Mas a gente tem como testar para achar as bobinas e dessa forma a gente entender qual que é a sequência para a gente ligar. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Então, para uma partida estrela-triângulo, a gente tem que ter um motor a 6 fios. Ou seja, 6 pontas, certo? Pessoal, se vocês escutarem algum barulho, é porque está tendo uma chuva muito forte aqui. Então, como que é aqui, né? O 1 seria o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechou? Então vamos lá. Aqui é o nosso M1. Eu vou modificar aqui. Vou colocar como está 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechou? Dessa forma fica melhor para a gente trabalhar. Eu prefiro números.
O que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar a alimentação, fase, neutro e terra. Fase, neutro e terra. Vamos jogar mais para o canto, que a gente vai ter que ter espaços. Vamos pegar um disjuntor tripolar, aproveitar já pegar um relé térmico. Relé térmico sempre vem duplo, não sei porquê. É o único componente que vem duplo. Vamos colocar ele um pouquinho mais para baixo. Vamos alinhando, pessoal, vamos trabalhando. Aqui vai ser o nosso RT1. Vou pegar já os contatores. Então, KM1, KM2, KM3. Já vamos dando os nome aos indivíduos. KM1, KM2, KM3. Esse aqui é o disjuntor Q1, nosso geralzão. Vamos fazer as ligações. Pegamos aqui essa linha tripla. Vamos fazer o fechamento, a ligação, né? Isso aqui a gente puxa até aqui embaixo e vamos trabalhar com esse cara aqui. Primeiro vamos fazer o fechamento aqui. Não com essa aqui. Vamos fazer individual. Então, o primeiro, vamos ligar fase R, fase S e na fase T. Fase 1, fase 2, fase 3. Então, o primeiro tem que ser ligado com quem? Com o 6. Por quê? Porque ele está aqui, né? Então, um tem que ser ligado com o 6. Então, eu tenho que fazer esse fechamento aqui. Esse eu vou ter que ligar no centro. E esse eu ligo no 5. Fiz cagadinha, vamos fazer a linha novamente. Fechei aqui, certo? Aqui eu faço o fechamento interligando junto com essa linha, onde ele vai fechar em estrela esse motor na partida, que é o nosso K3. Então aqui eu faço a interligação para fazer o fechamento em estrela. Ele vai partir em estrela, depois ele muda para triângulo. Certo, pessoal? Nossa parte de potência, só falta aterrar aqui. Nossa parte de potência está pronta, certo? Vamos descrever aqui potência. Ok? Nossa potência está aqui. Agora a gente vai trabalhar com a nosso comando. Pessoal, eu vou puxar direto daqui, mas notem que seria uma fonte, certo? Vamos pegar uma fonte mesmo, pessoal. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro a proteção. Vamos pegar um disjuntor bifásico. Pode ser aqui mesmo, deixamos ele aqui. É o nosso disjuntor Q2. Pessoal, se estiver dando algum barulho no fundo aqui é por causa da chuva, está muito forte. Beleza? Eu vou pegar mais um neutro aqui. Só o neutro eu vou colocar aqui do ladinho. Eu deveria ter...
Melhor, vou fazer o seguinte. Vou excluir essa minha aqui e vou pegar esse cara aqui, fase neutro e terra. Daí a gente vai ligar dessa forma aqui. Então, o neutro eu vou puxar aqui para o meu disjuntor. Eu vou puxar uma fase, puxar a fase R para o disjuntor, alimentando o disjuntor, certo? O terra, a gente vai passar aqui por cima mesmo. A gente interliga ele dessa forma aqui. Fechou? Então, nossa alimentação está basicamente pronta. O que eu tenho que pegar? Vou pegar uma fonte, pessoal. Então, o comando, a gente foca em fazer em 24 volts. Por quê? Porque a NR10 foca em comando extra baixa tensão. Todas as indústrias estão aderindo a isso. O eletricista vai trabalhar aí em alguma empresa, vai encontrar comando 220, tem que tomar cuidado, mas a gente foca sempre no 24 volts, certo? Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Então, que nem vocês estão acostumados já nesse curso de CADI, eu não estou fazendo cortes, né? Então, às vezes vai ter alguma saidinha dessa aí. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delonga, vamos achar a fonte aqui. Essa fonte aqui, que ela vai ter uma alimentação bifásica. Fonte eu vou dar o nome de AL1. Essa fonte já tem a proteção dela aqui. Na saída a gente não vai utilizar proteção. O ideal é utilizar uma proteção para o 24 volts também. Mas como é uma partida simples, a gente não vai utilizar. Então o que a gente precisa? Vamos lá. A gente vai utilizar o contato do relé térmico. Contato do relé térmico é o RT1. Vamos precisar uma botoeira de desliga. A gente não vai utilizar emergência, pessoal, porque... Ou vamos utilizar uma emergência. Vamos colocar uma emergência. Será a minha EM1, emergência. Uma botoeira de desliga. Uma botoeira de liga. E demais são tudo contatos. Vamos pegar as bobinas. Vai ficar muito... Tem que jogar para cima aqui. Jogar toda essa linha aqui para cima, um pouco. Aqui. Eu vou jogar esses carinha para cima um pouco. Um item para cima. Para a gente ter mais espaço e não ficar tão estranho, digamos assim. Pegar um temporizador, pessoal, que é o que a gente vai utilizar. A gente não tem aqui o partida estrela triângulo, a gente vai utilizar um temporizador com retardo na energização, que eu gosto muito de utilizar. 10 segundos, fechou, que é o nosso KM1, parte já de início. Aqui é o B0, será o desliga. Ok. Aqui é o B1, que será o liga. Então, o que tem que acontecer na partida estrela triângulo? Tem que partir primeiro o K1, o K2, depois desligar o K3 e ligar o K2. Certo? Então, é isso que vai acontecer. Aqui a gente vai selar o K
KM1. Tem que ligar o KM1 com o KM3. Depois de um tempo, desligar o KM3 e ligar o KM2. Essa é a função do nosso comando. Então, é dessa forma que eu estou trabalhando aqui. Temos o contato fechado do relé térmico, o contato fechado da botoeira de emergência, o contato fechado do botão desliga. Aqui é o nosso liga. Vamos pegar um contato do temporizador. Então, aqui a gente tem o contato do temporizador, que vai fazer a ligação onde que está aqui? Aqui. Tempo 1 é o nosso, vamos ver se dá para descrever tempo. É o nosso tempo da partida, né? Tempo que ele vai partir em estrela para contar para mudar para triângulo. Então, o que acontece? Em primeiro momento, a gente tem que partir o K3, certo? Então, eu vou colocar o contato do KM1, que é só quando o KM1 estiver ligado, que vai partir o KM3. O KM3 tem que ser intertravado com o KM2, certo? Eu vou ter que jogar esse tempo aqui para cima. Eu vou puxar direto da alimentação que fica melhor. Mas eu vou deixar alinhado com essa linha aqui, essa linha aqui e esse basicamente aqui, certo? Então eu pego o KM mais a bobina, duas bobinas. Aqui vai partir o KM3 e aqui vai partir o KM2. Pessoal, começou a chover bem forte aqui, então se tiver algum ruído é devido a isso, certo? O KM... Agora a gente vai precisar de um KM3 para selar aqui, para intertravar, para que não ligue o KM2 quando o KM3 estiver ligado. E é dessa forma que vai funcionar, certo? Então, enquanto estiver partindo o motor, vai estar aceso uma lâmpada amarela, que é a nossa L1. Quando o motor tiver em triângulo na sua tensão nominal, ela vai ficar verde. Essa é a nossa L2. Acredito que seja isso. Vamos começar a fazer as ligações. Pessoal, quando vocês desenvolverem projetos elétricos, circuitos elétricos, sempre leve em consideração a simetria do teu projeto. Ou seja, deixar sempre os contatos simétricos para ficar bonito. Certo? Vamos lá. Dando continuidade à nossa ligação. Ó, aqui na mesma linha. Esse caso também na mesma linha. E deixa eu pensar aqui. Vamos puxar direto. Direto do contato aberto do T1. E essa ligação aqui a gente vai puxar. Vamos puxar daqui. Daqui mesmo. Não necessariamente. Quando desligar aqui, ele fecha tudo, né? Então, o que a gente pode fazer? Vou fazer diferente. Vou puxar para ter mais proteção.
puxar para baixo esses itens aqui. O tempo 1 eu vou puxar um pouquinho para baixo. Seria nessa direção e o K1 vai ficar aqui, ó. Por quê? Porque daí eu ligo da fonte direto no K1. Vou ter que ter um espaço para puxar um negativo. Ai, meu Deus, pouco espaço, é complicado. Vamos jogar um pouquinho. Vamos jogar mais um. Jogar mais um ponto para cima essa fonte. Vamos lá. Um para cima fica muito justo. Vai ter que ser assim. Daqui eu ligo. Mas esse tempo ele vai ser junto aqui. Meu Deus, qual a maçaroca agora, pessoal. Cai de cima nessa questão, quando a gente vai trabalhar, ele é embaçadinho. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, quando o KM1 estiver ligado, ele vai habilitar os contatos. Permitindo. Mas aqui eu vou ter que puxar mais para baixo. Aqui. Zé. Caramba, desculpe, pessoal. Um ponto para baixo, porque senão eu não consigo interligar aqui, vai dar BO. Vamos lá. Não vamos desistir. Aqui. Pessoal, estou fazendo em tempo real esse desenho, então me desculpem se caso eu estiver cometendo algum erro, eu vou corrigindo na hora aqui, beleza? Vamos puxar aqui o nosso negativo, jogar ele aqui para trás, vou puxar ele no último, daí eu vou ligando, ele vai dando a conexão. Certo? Faltou alguma coisa? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste primeiro aqui do nosso comando. Faltou o quê? Faltou ligar a fonte. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Alimentou. Partiu em estrela, contando o tempo. Desliga o KM3, liga o KM2. Vamos lá, vamos simular aqui. Partiu em estrela. Notem que fechou aqui o KM3 e o KM1. Ele vai contar um tempo, desligou esse e ligou esse aqui. Certo, pessoal? Então, a partir da estrela triângulo, a gente utiliza para quê? Para a gente ter um pico de corrente menor. Aqui é o nosso comando. Certo? Pessoal, então aqui eu fiz com esse temporizador. O ideal é utilizar o temporizador que a gente tem em estrela triângulo, né? Fica melhor a partida, mas isso aqui, se você fizer em campo dessa forma aqui, ele vai rodar por muitos anos e não vai te incomodar também. Certo? Pessoal, então ficamos por aqui nessa aula. Essa aula eu acredito que foi um pouco extensa, 24 minutos, mas é que eu vou montando na prática, vou montando na hora a partida e mostrando para vocês como que eu faço. Lembrando, comandos elétricos tem 1001 formas de fazer, cada um faz de uma forma, só que tem que funcionar conforme as leis da elétrica, que você não pode fechar um curto, você tem que ligar da forma correta todos os itens, só que
é uma forma livre de você fazer. Claro que a gente tem que utilizar as proteções corretamente para que tudo funcione e não ocorra nenhum problema. Certo, pessoal? Então fica aqui a dica desse vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, dá aquela força pra gente. Espero que eu esteja trazendo bastante coisa para vocês que possa ajudar e tamo junto. Valeu!